Então, pessoal, a história que eu queria compartilhar com vocês hoje é de um jovem, um homem chamado Filipe. E essa história de Filipe, ela está relatada, ela se encontra lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8 nos apresenta a história desse jovem chamado Filipe, esse jovem que nós podemos dizer que é um expert em levar a alegria de Cristo a outras pessoas. Ele é um oportunista quando ele está com seus amigos. Ele não perde a oportunidade de apresentar a alegria contagiante de Cristo para a vida daquelas pessoas. E deixa eu contar para vocês um pouco sobre a história de Filipe. Antes a gente ler o texto, depois nós vamos ler o texto de Atos capítulo 8, para que você possa entender um pouco da história dele. Primeiro, Filipe, ele começa sua carreira numa cidade chamada Samaria. Estava acontecendo naquela época, pessoal, uma grande perseguição contra os cristãos. O pessoal estava sendo perseguido em Jerusalém, alguns cristãos estavam se espalhando por algumas regiões, e aí Filipe chega em Samaria. E o texto bíblico diz que ele chega ali em Samaria porque um homem chamado Paulo estava perseguindo a igreja naquele instante. Um homem chamado Paulo estava apedrejando pessoas ali, como fizeram com Estevão. Estava incitando pessoas a apedrejar esses que se diziam cristãos. E o texto bíblico diz que quando Filipe percebe isso, ele e outros são perseguidos, ele e outros saem e vão para a cidade de Samaria. Mas algo interessante acontece, como nós vamos ver daqui a pouco, que Filipe chegando em Samaria, diz o texto que ele leva uma grande alegria para aquela cidade. A cidade inteira é contagiada. A cidade inteira muda com o anúncio que Filipe faz a salvação em Cristo Jesus e dá a oportunidade da vida eterna com Deus. Mas ainda, a história fala que Filipe leva grande alegria a um viajante que estava indo de Jerusalém a Gaza. Já já nós vamos saber porque esse momento foi um momento de grande alegria, porque esse momento é um momento importante. Nós vamos ver que a capacidade de Filipe de abordar pessoas, de se aproximar, de passar por dificuldades e de apresentar a Cristo a esse homem, gera grande alegria e mudança na vida dessa pessoa e de outras pessoas que essa pessoa iria ter contato. E nós vamos ver também a importância desse momento, que vai transformar a vida de quase uma nação. Mas ainda o texto vai dizer, a história de Filipe desenrola ainda, depois que acontece esse momento, ele ainda vai para Gaza, ele ainda segue levando alegria para Azoto, ele segue levando alegria para uma cidade chamada Cesareia, e todas as cidades onde Filipe passa, algo marca. Ele sempre leva alegria àquelas pessoas. Um oportunista, um símbolo de quem quer ser instrumento de Deus para levar alegria àqueles que nos cercam. Mas o que nós podemos aprender com a história de Filipe? Eu diria que levar alegria a outros requer de nós fazermos de todo o tempo um tempo de Deus. E é isso que nós aprendemos com Filipe. Fazer do tempo ordinário, do tempo comum, do nosso tempo do dia a dia, um tempo de Deus. Entendeu? Fazer de todo o nosso tempo um tempo de Deus. Ou seja, fazer do tempo onde o cenário da nossa vida passa, fazer do tempo onde fazemos nossas atividades, onde trabalhamos, onde estamos dentro de casa, onde comemos, onde vivemos, um tempo especial para Deus. Um tempo com percepção que nada acontece por acaso, que nada se desenvolve por acaso. Um tempo onde eu consigo perceber que todo tempo, todo minuto, todo segundo é um tempo que deve ser usado para Deus. Em todos os encontros, em todas as conversas, seja por aplicativo, seja presencialmente, em todas as situações.
a percepção, criar a percepção que todo tempo é um tempo de Deus. E ele sendo um tempo de Deus, há propósito para tudo debaixo do céu. Há propósito em cada encontro. Há propósito em cada conversa. Há propósito em todas as coisas debaixo do céu. Assim, quando uma pessoa entende que todo tempo é tempo de Deus, todo o seu tempo começa a ser transformado. Todos os seus minutos começam a ser transformados. Por isso, muitas vezes no Novo Testamento, a palavra tempo de Deus é utilizada para se referir ao tempo em que Deus intervém em nossas vidas, mudando o nosso tempo comum em um tempo extraordinário. Por quê? Porque nós começamos a perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, todas as coisas, né? Ou seja, todas as coisas, em todo o tempo, Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está levantando pessoas para que a gente possa trabalhar. Deus está trazendo pessoas para que a gente possa mostrar a alegria de Cristo para elas. Deixa eu dar alguns exemplos para tornar isso um pouco mais claro para você. Primeiro deles, na Páscoa de 2013, aproximadamente essa época do ano, eu estava vindo a Viçosa para visitar a Renata. Ela tinha sido aprovada no concurso da UFV para professora e eu ainda estava morando em Belo Horizonte, mas saía de lá para vir visitá-la aqui na cidade. E naquela semana, semana de Páscoa, acontecia algo especial na cidade de Viçosa. As pessoas das 3 igrejas de Viçosa, a IPV, a CPV e o Vale do Sol, estavam se reunindo ali no chamado Recanto das Cigarras. E eu fiquei sabendo desse encontro, chamei a Renata e nós fomos nesse encontro. E algo interessante aconteceu ali. Nós participamos do culto, participamos da celebração e no final da celebração eu comecei a conversar com a pessoa que estava ali do meu lado e descobri que aquela pessoa ele chamava-se Hilário. E interessante que ele chegou para mim, nós conversando ali, ele me perguntou o que eu era, o que eu fazia ali em Belo Horizonte e tal. Eu disse a ele que era pastor. Ele, que legal, tem uma igreja aqui de Viçosa que eu participo, a CPV, e que ela está começando aí a procurar pastor para o ano que vem. O que você acha da gente sentar, da gente conversar? E aí ele foi me falando um pouco dessa comunidade, da CPV, e ali foi o meu primeiro contato com a CPV, com a comunidade que hoje eu estou na frente. Interessante, pessoal, que naquela manhã, aquilo era um tempo comum para mim. Um tempo comum para a minha vida, um tempo como qualquer outro, que eu iria simplesmente sair de casa e ir à igreja, ao culto, à celebração. Mas aquele encontro hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo o que aconteceu na minha vida, tudo aquilo que Deus fez a partir daquele momento até esse exato momento, tudo que cerca esses últimos 8 anos de convívio com a nossa comunidade, eu percebo claramente que aquele foi um momento que Deus entrou no meu tempo comum e fez dele um tempo de Deus. Ele mudou a direção da minha vida. Ele me trouxe para Viçosa e não para BH, como era o plano original. Inúmeras coisas acontecem assim na vida da gente, que quando a gente olha para trás, a gente pode perceber que não se tratava de um tempo comum, mas de um tempo que Deus estava usando para trabalhar nas nossas vidas, mas nós só compreendemos isso depois que o tempo passa. Não é verdade? E como nós transformamos nosso tempo em tempo de Deus? Quando nós somos sensíveis para perceber o que Deus está fazendo em nossas vidas ou na vida daqueles que nos cercam e nos engajamos no propósito de Deus para nós, no propósito do que Deus está fazendo através e por meio das nossas vidas. E Filipe é um expert nisso. Primeiro,
A história de Filipe vai nos mostrar isso. Vejam aí comigo, Atos capítulo 8, a partir do verso 4, porque o texto vai nos mostrar que Filipe transforma o seu tempo em um tempo de Deus em meio à adversidade. Atos capítulo 8, verso 4 e 5 diz assim: